todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje, como a gente completa o vídeo de número 15 da playlist Historiando pelos Livros, eu fiz novamente um combo para vocês. Então eu não vou apresentar apenas um livro, a gente vai falar sobre um tema e dentro desse tema eu vou fazer 3 indicações para vocês, tá bem? O tema que a gente vai tratar é a abolição da escravidão no Brasil. Então, o primeiro livro que eu indico é esse aqui, ó, O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. A edição que eu estou aqui é daquela coleção Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro. É uma coleção feita pela Folha, que está bem conservada, apesar de ser antigo esse livro que eu tenho, mas são folhas brancas, tá? Muita gente me pergunta qual tipo de folha que é, a fonte. Queria aproveitar esse momento para deixar claro que eu sempre deixo na descrição do vídeo as informações técnicas do livro, tá bem? Então, quem tiver mais interesse, vocês podem olhar lá na descrição, que sempre tem essas informações para vocês. Por que eu escolhi o abolicionismo do Nabuco? Primeiro, porque ele funciona mais como uma fonte primária do que como bibliografia. Eu queria discutir isso um pouco com vocês. O que eu quero dizer com isso é que, como ele era alguém que viveu a época, era alguém que atuou diretamente no processo abolicionista, algumas informações que a gente vai extrair do seu livro servem como fonte primária. A gente pode usar para estudar o pensamento da época. É diferente de um livro mais recente, publicado agora na última década, por exemplo, que serve mais como bibliografia, como estudo da época. Tá? A gente precisa diferenciar essas coisas. O que não significa que a gente não possa também utilizar o Nabuco em um trabalho sem ser como fonte primária. Mas é importante a gente fazer essa ressalva, entender em que momento que o livro foi produzido. O Joaquim Nabuco, ele era filho do Nabuco de Araújo, um grande estadista do Império Brasileiro, né? O Joaquim Nabuco, ele vai ser muito forte na política também, e principalmente no processo abolicionista, ele vai atuar de forma institucional. Essa vai ser a principal característica dele. Ao lado também vai ter homens como Luiz Gama, né, também como André Rebouças, mas ele vai ser o responsável por fazer uma política que é mais institucional, é mais no parlamento. É claro que ele também participava das ações que eram promovidas pelas associações abolicionistas, né, pelos grandes espetáculos que era promovido pelos abolicionistas com temas anti-escravistas, mas a principal característica era a sua atuação no parlamento, né? Por isso ele também foi um grande estadista do Segundo Reinado, e é muito importante a leitura dessa obra para a gente entender o processo, tá bom? Então essa foi a minha primeira indicação para vocês, O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, obra escrita em 1883. Agora uma obra mais recente já, né, para a gente conversar, de uma historiadora respeitadíssima, fundamental na historiografia brasileira, é o livro A Abolição, da Emília Viotti da Costa. Estou com a edição da editora Unesp aqui, que foi editada em 2010. É um livrinho curto, tá? Ele tem cerca de 140 páginas, ó. Não é um livro muito extenso. E ele é, na verdade, uma compilação do século XIX. Aqui tem a narrativa desde a década de 30, 40, o processo do Bill Aberdeen, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, passa pela Lei de 1871, do ventre livre, né? E até chegar no processo, de fato, da abolição. Então, esse livro aqui é uma compilação. Eu diria que ele é um grande resumo do século XIX, principalmente da segunda metade do século XIX. E é escrito por alguém, né, reconhecidíssima na historiografia brasileira, que tem um impacto muito grande. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Se for para a gente estudar temas desse porte, é fundamental que a gente conheça os principais autores, as principais autoras, tá bom? Então, a minha segunda indicação é O Abolicionismo, da Emília Viotti da Costa. E, por fim, uma obra que ela é bem mais densa, tá? É uma obra bem mais comprida, chamada Flores, Votos e Balas, da historiadora Ângela Alonso. Esse livro aqui, ele é muito completo no que diz respeito à abolição. Ela tem uma abordagem mais social, mais política, menos econômica.
E o que o título quer dizer, né? Flores, Votos e Balas. Subtítulo: O Movimento Abolicionista Brasileiro entre 1868 e 1888. Flores, Votos e Balas são as múltiplas formas de atuação do abolicionismo no Brasil. Então, as flores, né, seriam um modo mais pacífico de abolição, portanto, aquelas ações nos teatros, nas óperas, nos musicais. Os votos, ela está falando principalmente da ação abolicionista institucional, como o exemplo que eu dei para vocês do Joaquim Nabuco. O Partido Liberal era um pouco mais próximo dos abolicionistas. Depois, com o surgimento do Partido Republicano, aumenta esse fervor abolicionista. E, por fim, as balas diz respeito a um processo mais violento da abolição, que é a partir do conflito mesmo. Então, trazendo essas três formas, né, de atuação dos movimentos abolicionistas, ela consegue cumprir uma tarefa muito árdua, que é compilar com profundidade todo esse movimento. É claro que não dá para cobrir tudo, né? Mas ela faz um recorte e ela consegue cumprir muito bem esse recorte. Além de trazer a narrativa dos principais nomes do processo, ela faz uma breve biografia, né, do que foi a vida de Joaquim Nabuco, como atuou, de André Rebouças, um importante engenheiro, como ele também atuou nesse processo. Nomes como o Luiz Gama. É interessantíssima a história do Luiz Gama, né? Filho de uma mãe africana, livre, que acaba se separando do filho. O filho, Luiz Gama, fica com o pai, então, que por problemas de vício em jogos acaba deixando com um amigo. Esse amigo vende Luiz Gama como escravo. Então, ele embarca na Bahia como alguém livre e desembarca no Rio de Janeiro como escravo, né? Depois ele vai aprender a ler com uma menina que estava estudando direito, informa ele sobre a lei de 1831. E a partir disso, ele cobra então o seu senhor a sua liberdade e consegue a sua liberdade. Então eu diria que de forma teleológica, né, a gente pode dizer que aí estava o princípio do que o Luiz Gama ia fazer Brasil afora, que era a luta jurídica pela liberdade dos negros e negras. Então, pessoal, esse é o último livro que eu indico para vocês, Flores, Votos e Balas, da Ângela Alonso. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler algum dia esses livros. Fiquem à vontade aqui nos comentários, a gente pode debater, aprofundar algum assunto. E um abraço a todos e todas, até uma próxima.